Olá, tudo bem? Estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda, né? Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Estamos gravando a terceira parte desse estudo, que é do dia 15/8 de 2020. E estamos no item 7 desse capítulo 7, Simpatias e Antipatias Terrenas. E nós falamos só a pergunta 386 e eu ilustrei com um caso. E na 386A, pergunta Kardec: não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Porque lembra que eu disse que a maioria das pessoas não se reconhecem, pode ter uma afinidade ou uma antipatia, mas não se reconhece. Eu tenho um caso de reconhecimento, mas não é o importante. O importante é que o Kardec pergunta se não seria legal que as pessoas se reconhecessem. E olha só o que diz o Espírito: nem sempre a recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que pensais. E isso é muito importante. O Alceu, eu sempre cito esse confrade nas nossas aulas, foi um grande estudioso da doutrina aqui da nossa cidade, desencarnou já há alguns anos, e eu me lembro que ele contava também uma situação pessoal, que ele teve algumas revelações de vidas passadas e que isso foi extremamente negativo e prejudicial. E ele sempre dizia: olha, não se importem em saber sobre as vidas passadas, porque melhor do que nós somos, nós não éramos. Já que não regredimos, nós, na melhor das hipóteses éramos iguais, né? Assim, ou bem piores, fazendo coisas bem piores. Então, lembrar das coisas que fizemos no passado não é bom. Vai ter o próximo item, né, do capítulo aqui, que é o esquecimento do passado. Então eu não quero entrar em muitos detalhes, mas só para a gente pensar se nós lembrássemos que fomos os assassinos dos nossos filhos ou vice-versa, né? Quanto isso prejudicaria a nossa relação, a construção afetiva que nós temos hoje precisa ser apagada com anos de convivência, de amor. E se nós tivéssemos revelações, nos reconhecêssemos e lembrássemos o que um significou para o outro, possivelmente isso daria problema. Imagine vocês, né, com os ciúmes, que é um dos sentimentos mais inúteis e sem sentido que existe, mas pessoas ciumentas que visse o seu antigo parceiro ou parceira com outra pessoa, né? Já não basta os ciumentos dessa encarnação, teríamos que lidar com os ciumentos que lembram de coisas de outra encarnação. Então, seguramente não é positivo. Raras lembranças pode trazer algum alento, até algum desconforto, mas sem dúvida, se lembrássemos de maneira clara tudo o que fizemos no passado, dada a nossa inferioridade, ainda teríamos muita dificuldade de lidar com essas emoções que viriam à tona. O trauma, eu conto isso numa palestra, o trauma é um esquecimento proposital, né? Nosso cérebro, a palestra chama Conflitos Existenciais, se vocês procurarem na internet vão encontrar aí essa minha palestra. O que é o trauma? É como se fosse aquela fita do cinema antigo com várias fotografias, né? E conforme vai passando essas fotografias, vai se desenrolando a história. Quando nós temos uma experiência muito dura, uma experiência, por exemplo, de quase morte, é como se nós colocássemos uma tarja preta em cima de algumas dessas fotos para não nos lembrarmos. E eu exemplifico isso com acidentes que eu socorri ao longo, desde os meus 18 anos, sempre trabalhei fora de bebedouro, então viajo diariamente e acabei socorrendo alguns acidentes. Hoje a orientação é não pôr a mão na vítima, né, chamar o resgate, mas há 20 anos atrás a gente socorria no próprio carro. E certa feita eu socorri um acidentado de moto, que eu não conhecia, mas ele se acidentou próximo aonde eu estava passando, e depois que ele tinha sido socorrido no hospital, ele me pediu para me chamar, né? Falou: chama o moço que me trouxe e tal. E ele falou assim: como que. Aliás, ele não falou isso, ele falou: chama o moço que chamou o resgate e tal. E aí o pessoal
Falou, olha, na verdade não foi ele que te trouxe. Bom, ele quis conversar comigo, ele falou, não, mas eu lembro que eu estava na moto e lembro de ter acordado aqui no hospital. Falei, não, você veio acordado no carro, veio conversando comigo. E o que aconteceu ali? Um trauma, né? Ele colocou uma tarja preta em cima dessa memória. Então, uma memória dessa encarnação, que é muito dura para a gente coloca essa tarja preta, que é uma forma da gente não ficar lembrando disso o tempo todo. Imagine se nós lembrássemos de todos os problemas das encarnações anteriores. Enlouqueceríamos em poucos minutos, né? Então, para quem tem essa ânsia de saber sobre as vidas passadas, não é a orientação da doutrina espírita. Aliás, assim que desencarnarmos, alguns defendem que vamos recuperar a memória de vidas passadas, mas se estudarmos com bastante atenção, vamos ver que a resposta não é bem assim. Diz os espíritos para nós que após o desencarne nós podemos recuperar a memória e que há casos em que não recupera. Eu acho que a gente tem que falar um pouco diferente. Podemos, mas daí a falar que nós vamos fazer, né, nós podemos fazer tantas coisas no mundo que não damos conta, não é mesmo? Então, recuperar a memória no nosso atual estágio evolutivo, mesmo depois de desencarnado, ainda é gradual, ainda é devagar, porque se lembrássemos de tudo das encarnações anteriores assim que chegássemos ao mundo espiritual, também teríamos muita dificuldade de lidar com essas memórias. Bom, a questão agora é a 387. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior, ou seja, sou simpático a alguém porque eu já conheci essa pessoa? Não, né? Senão a gente nunca faria novas amizades, novos amores. Nós conhecemos pessoas, mas às vezes são pessoas do nosso passado, e aí a gente já tem essa afinidade construída. E às vezes são pessoas que, porque pensam como a gente, defendem as mesmas coisas que a gente, nós nos sentimos atraídos por elas, ou vice-versa, porque pensam de maneira antagônica a nossa, nós sentimos alguma repulsa, alguma vontade de não estar perto dessa pessoa. Então, não necessariamente é uma construção do passado. A pergunta 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam um efeito de uma espécie de relações simpáticas? Às vezes sim, né? Existe um magnetismo, parece que no meio da multidão a gente encontra ali o parceiro, a parceira da nossa vida, né? Podia ter sido tantas outras pessoas ali, mas porque foi aquele ou aquela pessoa? Justamente porque tem um magnetismo ali que nos atrai até pelo compromisso espiritual que nós firmamos às vezes no mundo espiritual antes do reencarne. Mas nem sempre é assim, né? As pessoas se sentem atraídas no mundo material pelo físico das outras pessoas, às vezes não tem compromisso nenhum e às vezes acabam arrumando compromisso por conta de valorizarem muito isso. Às vezes se sentem atraídas as pessoas se sentem atraídas pela posição social da outra, enfim, né? Nem sempre é compromisso assumido e nem sempre é conhecido do passado. Pergunta 389. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? É o oposto do que nós falamos, né? Se nós temos simpatias que vêm de outras vidas, nós temos também antipatias, pessoas que nos fizeram mal ou que nós fizemos mal e estamos com a consciência pesada, então já construímos isso. Às vezes nem conhecemos essa pessoa, simplesmente são pessoas que defendem coisas muito diferentes das nossas e também temos uma certa antipatia por isso, não é? Questão 390, a penúltima do nosso estudo de hoje. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Não. Não preciso ser mal, o outro ser mal. É simplesmente somos inferiores ainda e pensamos muito diferentes. Eu fico sempre, como professor de história, né, imaginando uma guerra. O outro lado é mal e o nosso lado é bom, ou o outro lado é bom e o nosso lado é mal. Ainda não, né?
as pessoas defendem os seus interesses. Eu me lembro de uma peça, Piquenique no Front, uma comédia a respeito da Guerra Civil Espanhola, que falava exatamente sobre isso, né? Que dois soldados de lados opostos se encontraram e quando começaram a conversar viram que tinham muitas coisas em comum, que passaram até a se gostar, mas estavam em lados opostos, um de um lado para matar o outro lado e vice-versa. Então, que as pessoas são más? Às vezes elas estão defendendo o seu lado, né? Na luta social, por exemplo, defendendo a sua classe social, na luta entre países, como eu citei há pouco, defendendo o seu lado, não necessariamente são pessoas más. A última questão é a 391. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquele cujo espírito é o pior ou o melhor? A resposta meio óbvia seria o pior, né? Na verdade, eles dizem, olha, os dois vão sentir antipatia, porque são tão diferentes que vão sentir o que é bom, que já caminhou um pouco mais, ele não vai sentir prazer em estar perto de alguém que comete muitos atos em desacordo com a lei de Deus. E o que é mal também se sente sente uma coisa negativa, porque ele sabe que aquele outro pode desmascará-lo, né? Pode de alguma maneira perceber os seus aspectos negativos. Mas há uma diferença fundamental. O que é bom, ele não quer ali compartilhar com o outro aquelas coisas, mas ele não deseja nenhum mal, muito pelo contrário. Ele quer que o outro desperte, quer que o outro consiga acertar. E o que é mal normalmente quer destruir aquele que é bom, né, por inveja, por ciúmes, por uma série de sentimentos ainda negativos. Mas nenhum dos dois vão sentir vontade de compartilhar ali o caminho um com o outro. Um abraço a todos.